Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira, 19 de julho, da novela Mulheres Apaixonadas. Laura flagra a Luciana fazendo uma massagem em César. Luciana fica sem graça e César vê que Laura chegou de surpresa. Laura pede desculpas dizendo que ela entrou sem bater, ela não queria incomodar. César, com a maior cara cínica, diz que ela não precisava bater, já que a sala é dela. Luciana pergunta para Laura como ela está. César tenta se aproximar de Laura dizendo que ele está surpreso. Ele não sabia que ela estava na clínica. Laura se afasta dele dizendo que ela veio só pegar uns papéis, umas contas que estão para vencer. Luciana diz para Laura que todas as coisas estão como ela deixou. César agradece a Luciana pela massagem que ela fez nele, porque sem ela ele não se recupera da tensão de uma cirurgia. Laura acha muito cinismo de César falar isso. Luciana pede licença para Laura. César diz que pensou que ela estivesse em Friburgo. Laura diz que só veio pagar umas contas e pegar umas peças de roupa, mas ela está voltando hoje mesmo. César diz que ela poderia ter avisado para ele. Eu não vim aqui me encontrar com você, César, eu já disse isso. César tem a cara de pau de perguntar se ela ficou aborrecida por ter encontrado a Luciana lá fazendo uma massagem nele. Laura não fala nada, só dá um sorriso. César diz que ela sabe que ele precisa disso antes e depois de uma cirurgia. Ela sabe que faz bem para ele. Alivia ele, como ela não estava lá. Laura diz que ele também pediu para que a nova assistente dele se ocupasse dessa função, né? César pergunta que mal há nisso. Laura pergunta o que mais a Luciana anda fazendo na ausência dela. César fica calado. Lucas pergunta para Theo se foi a Salete quem deu esse chaveiro para ele com a foto dela. Theo, todo sem graça, diz que foi. Lucas pergunta se foi quando ela veio ver ele tocar. Helena olha para Theo e ele diz isso, foi sim. Lucas pergunta se ele pode ficar com ele. Helena diz que não porque isso é do pai dele. Vamos embora. Lucas diz que quer ficar com o pai dele. Eu tô falando que a gente está indo embora, Lucas, eu não vou falar outra vez. Theo pede para Helena ficar calma. Ela diz que precisa realmente ter muita calma. Vamos embora, Lucas. Eu espero que você saiba muito bem o que está fazendo. Não comigo, porque a mim você não deve nenhuma satisfação, mas com o seu filho para não confundir ainda mais a cabecinha dele. Theo fica pensativo. Eleonora fica observando Fred e Raquel na praia. Fred vê Raquel chorando e pergunta se ela não quer conversar. Raquel diz que às vezes ela gosta de ficar assim olhando o mar em silêncio. Fred pergunta por que ela está chorando. Raquel olha para Fred e diz que não é nada. Ele pergunta se não pode ajudar ela. Ela diz que não. Você anda tão diferente nos últimos dias. Nós somos tão parecidos. Quando eu tô mal, eu também gosto de ficar assim parado olhando para o mar. Raquel fica em silêncio. Eleonora não gosta de ver os dois juntos. César diz para Laura que não tem por que ela ficar com raiva se não aconteceu nada do que ela está imaginando. E o que eu estou imaginando, César? Laura, por favor, não tem o menor cabimento uma cena de ciúmes agora. Pelo visto, o assunto do casamento foi totalmente arquivado na sua cabeça. Ele diz que não é verdade. Ele tem pensado muito e que foi precipitação deles. E ele continua achando que o adiamento foi a melhor solução. Laura diz que nunca ignorou que os filhos comandassem a vida dos pais, mesmo que eles pensem ao contrário. Mas no seu caso, a proibição do Rodrigo impedindo o nosso casamento veio a calhar. Ficou tudo mais fácil para você. César diz que não nega que a exigência do Rodrigo pesou sim, mas ele não se deixou levar por nenhuma proibição. Ele fez o que achou que tinha que ser feito, e ele achou que isso estivesse claro entre eles dois. Laura diz que ainda há muito que esclarecer, mas não vai ser hoje nem agora. Eu ainda estou de férias, eu ainda estou descansando, e você ainda está a tempo de pensar o que realmente você quer fazer da sua vida. César segura no braço dela e diz por favor. Ela diz que já pegou o que precisava. Na verdade, eles só se encontraram por acaso, porque ela só veio pegar essas contas. Ela não queria incomodar ele. Ele diz que não há motivo nenhum para essa irritação dela. Até logo, César, e tenha um bom dia. Laura procura a Luciana e diz que ela pode ver que ela está substituindo ela muito bem. Luciana fica calada olhando para ela e Laura diz integralmente, eu diria, como assistente e como mulher. Luciana diz que ela imagina que ela esteja chateada pelo que viu, mas ela só fez um favor. O Dr. César que pediu para ela para. Laura diz que você fizesse uma massagem nele, porque antes e depois de uma cirurgia ele fica muito tenso. Eu já conheço essa história, Luciana.
Se você já conhece, não deveria estar insinuando qualquer outra coisa. Eu já fiz massagem em outros colegas aqui da clínica. Eu não vejo nenhum mal nisso. Quando eu me tornei assistente do Dr. César, você sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele me pediu? Que eu fizesse uma massagem nele antes de uma cirurgia. Luciana pergunta o que ela está querendo dizer com isso. Que você está no caminho certo. Luciana diz que não entendeu. E Laura diz que ela entendeu sim. Você é inteligente, esperta e sabe exatamente o que fazer para conseguir o que quer. Você agindo assim, Luciana, em breve vai alcançar o que você deseja. Luciana tenta falar, mas Laura não deixa. E diz que é para ela ter muito cuidado, porque depois de um tempo pode aparecer outra com bastante capacidade profissional para tomar o seu lugar. Luciana diz que não admite que ela fale assim com ela. Ela não fez nada de errado. Ela não tem o mínimo de interesse em ocupar o lugar dela de assistente, nem muito menos o posto dela de primeira-dama. Eu pensei que você fosse uma coisa, Luciana, mas na verdade estou vendo que você é outra. Você ficou fazendo o papel da interessada, da aplicada, da profissional dedicada, mas na verdade você estava preparando o terreno para dar o bote. Luciana diz que se tem alguém fazendo alguma coisa de errada lá, ela pode garantir que não foi ela. Se tem alguém aqui com um comportamento estranho, foi o seu noivo, seu amante, seu chefe, sei lá o que ele é seu, né? Ele sim está dando em cima de mim. Era isso que você queria saber? Pois bem, está. Se eu quisesse, já teria acontecido, mas se não aconteceu é porque eu não quis. Então eu não admito que você venha aqui me acusar de uma coisa que eu não fiz. Nem muito menos vir aqui jogar a culpa em cima de mim do seu casamento ter ido para o espaço. Laura fica calada. Eleonora se aproxima de Fred e Raquel e pergunta se ela está atrapalhando alguma coisa. Fred toma um susto e diz: mãe. Raquel diz: como vai, Eleonora? Eleonora pergunta se é aula particular de natação. Raquel leva na esportiva e diz: imagina, nós nos encontramos aqui por acaso. Por que você não me chamou, meu filho? Esqueceu que nós combinamos de andar de bicicleta juntos? Fred diz que esqueceu. Eleonora diz para Raquel que ela comprou uma bicicleta só para fazer companhia para o Fred, porque ele não gosta de pedalar sozinho. Eu não sei de onde você tirou isso, mãe. Você sabe que eu gosto de ficar sozinho. Eleonora diz para Raquel que os adolescentes nunca sabem o que querem e nunca estão satisfeitos. Raquel pede licença para eles porque ela ainda tem que passar no banco e no supermercado. Até logo. Eleonora pergunta para Fred se eles marcaram esse encontro. Tu não ouviu ela dizer que foi por acaso? Eleonora diz para Fred que se ele continuar assim, ela vai falar com a Helena e vai mudar ele de escola. Fred pergunta por quê? Porque eu não estou gostando nada da relação dessa professora com você. Fred defende Raquel dizendo que ela não fez nada, mas é melhor eu fazer alguma coisa antes que ela faça. Fred ameaça a mãe dizendo que se ela falar com a Helena, se ela tirar ele do colégio, ele desaparece de casa para sempre. Eleonora fica preocupada com o filho. Helena dá a ideia para Edvirgens, Ana e Argemiro para eles fazerem o aniversário de Edvirgens com umas barraquinhas de comida para arrecadar dinheiro para a quermesse do Padre Pedro, que está passando por dificuldades. Ana diz que acha uma boa ideia. Helena pergunta para Edvirgens o que ela acha. Edvirgens diz que topa, só porque é para arrecadar fundos para a igreja. Laura conta para Marcinha que acabou tudo entre ela e o pai dela. Marcinha diz para Laura que ela vai falar com ele. Laura diz que não tem mais adiamento, não há mais o que pensar, acabou. Rafaela pergunta para Clara se ela ainda não percebeu que o Rodrigo está interessado nela. Clara diz que não é nada disso que ela está pensando. Rafaela diz que elas já têm problemas demais e não é para elas arrumarem mais um. Só se for problema para você, porque para mim não é. Eu tô vendo que a visita da sua mãe mexeu mesmo com a sua cabeça, né, Clara? Clara diz que mexeu mesmo, porque ela não está a fim de abrir mão do talão de cheques dela, do cartão de crédito e da mesada dela, de tudo aquilo que ela gosta. Você tá a fim de abrir mão de mim, então. Clara manda ela parar com isso. Ela já tá magoada, cansada, com dor de cabeça. Rafaela fica arrasada. Luciana conversa com Teresa sobre o que aconteceu com Laura. César procura a Luciana e pede desculpas pelo constrangimento que ele causou para ela na sala da Laura. Eu acho que ela não gostou muito, né? César torna a pedir desculpas. Luciana diz que ele não fez nada, não há por que se desculpar. Ele diz que é porque ele percebeu o constrangimento dela. Ele só vai acreditar que ela aceitou o pedido dele de desculpas se ela aceitar o convite dele para jantar. Luciana diz: eu acho que, se você não aceitar o meu convite, eu é que vou me sentir constrangido. Tudo bem, eu aceito o convite, depois combinamos.
O dono da loja onde Fernanda trabalha demite ela, dizendo que não é nada pessoal. As vendas caíram depois das férias. Os custos estão cada vez mais altos e ele precisa fazer alguns cortes. Eu lamento informar, mas eu não vou mais precisar dos seus serviços. Fernanda fica arrasada. Salete estranha a mãe ter chegado mais cedo. Fernanda manda ela ir tomar banho para elas jantarem. Fernanda chora pensando como vai ser a vida dela daqui para frente sem emprego. Salete vê a mãe chorando e abraça ela e pergunta por que ela está chorando. Fernanda mente e diz que ela não está chorando, ela só está com uma forte dor de cabeça. Marcinha chama a atenção do pai dizendo que ela está muito chateada com ele. César pergunta o que foi que ele fez. Eu tive com a Laura hoje, ela está arrasada. Rodrigo ouve quando Marcinha diz para o pai que ela estava com a Laura na clínica quando ela pegou ele com a outra. Eu não acho bacana, pai, isso que o senhor está fazendo com a Laura. Eu já estava percebendo que o Rodrigo não era o único motivo desse casamento estar sendo adiado. César diz que a Laura não viu nada demais. Viu sim uma outra mulher fazendo massagem em você. Você acha isso normal? César diz que era uma assistente, uma coisa comum. A própria Laura já fez várias vezes. Marcinha diz que ele ia casar com a Laura. Agora, se ele não quer casar com ela, ele tem todo o direito. Mas ele não pode enganar ela, humilhar. Ela disse que acabou, não aguenta mais, está cansada. Não era isso que você queria? Rodrigo fica feliz em saber que terminou tudo de vez entre o pai dele e a Laura. Que ela se cansasse, que ela desistisse, pois eu acho que você conseguiu. Eu só espero que você não se arrependa depois. Vilma pergunta para Fernanda se ela não acha que a demissão dela não tem dedo da cunhada do Theo. Eu não sei, Vilma, mas se eu descobrir que foi aquela desgraçada que aprontou essa pra mim, eu mato ela. Só pode ter sido ela. Ela ameaçou, disse que conhecia todo mundo, eu não duvido nada, viu? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O dinheiro que eu tenho para receber só dá para 2 meses, Vilma. Vilma diz que com o dinheiro ela não precisa se preocupar porque ela tem o Theo. Você acha que o Theo me dá dinheiro a rodo, Vilma? Não dá, não. E também eu não quero viver sustentada por ele desse jeito. Vilma diz para Fernanda que ela tinha que aproveitar agora que o Theo está separado da mulher. Ele não quer nada comigo, Vilma. Ele poderia não querer quando ele estava casado com a Helena, mas agora ele é livre. Ele pode fazer o que quiser, ele pode casar com quem ele quiser, porque que não pode ser com você. Salete sorri com a ideia de pensar que Theo poderia se casar com a mãe dela. Rodrigo diz para Marcinha que além de torcer agora, ela deu de defender a Laura. Você já se bandiou para o lado dela também? Marcinha diz que não ficou do lado de ninguém, até porque ela não estava contra ninguém. Foi lá com ele, pediu por ela, defendeu. Eu ouvi vocês conversando. Marcinha diz que ele está falando besteira, porque a Laura deu um flagra no pai deles, pegou ele com outra médica lá na clínica. Rodrigo acha graça e diz que acha isso ótimo. Marcinha diz que não acha isso justo porque a Laura gosta do pai deles. Mas ele não gosta dela, Marcinha, tá na cara. Se ele não gosta dela, por que ele não acaba, não termina? O que não pode é ele enganar ela, fazer ela sofrer. Ah, é? A coitadinha não fez a minha mãe sofrer, não? Pode comemorar, porque eu acho que vai acontecer exatamente o que você queria. Theo vai até o apartamento de Fernanda e vê ela triste. Ele pergunta o que foi dessa vez, porque ela está com essa cara. Fernanda diz que não dormiu a noite toda, ela foi demitida. Theo fica pensando que vai sobrar para ele e pergunta para Fernanda como foi isso. O dono veio com aquele papo de que tinha que fazer uns cortes porque o mercado está em crise, mas eu acho que tem dedo da tua cunhada nessa história. Eu acho que não, a minha cunhada tá em outra, ela tá correndo atrás do marido. Tá aí, o que você tá precisando? Fernanda diz de ajuda, ela está mal, sozinha, carente, ela está explodindo por dentro, preocupada com o dia de amanhã, essas coisas. Theo diz pra ela não ficar assim, que eles vão dar um jeito. Fernanda fica feliz ao ver Theo abraçando ela. Salete vê os dois juntos e fica feliz. Heloísa liga para Sérgio e consegue falar com ele, dizendo que ela está morrendo de saudades dele, ela só pensa nele de dia e de noite. Ela não come, não dorme mais, ela nem sai mais de casa. Como você tá? Eu já tentei te ligar várias vezes, que eu já estou até íntima das telefonistas do hotel. Theo dá de presente para Salete um som. Ela dá um beijo nele de agradecimento. Salete pergunta para Theo se é verdade que ele está separado da mulher dele. Fernanda, que estava na cozinha, vem correndo e chama a atenção de Salete. Isso lá é pergunta que se faça? O que tem? Fernanda olha para Theo e Theo olha para Fernanda dizendo para Salete que é verdade, que ele está assim separado da mulher dele. Por quê? Salete diz que estava pensando que já que ele não está mais casado, ele bem que podia casar com a mãe dela.
Theo olha para Fernanda, que fica chateada por Salete estar falando isso. E Salete diz que aí você poderia ser o meu pai de uma vez para sempre.